Olá, Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Tuca, seja bem-vinda. Boa noite, aniversariante do dia, Ana Cristina, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Valéria e Robinho. Boa noite, José Ricardo. Boa noite também, Selma e Dinho. Sejam todos muito bem-vindos. O Neila Alves, muito boa noite também. Faz parte da nossa família, Ana Cristina, com certeza. Dona Rosali, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Lisete França, boa noite. Prazer em cumprimentá-la aqui novamente. Ricardinho e Lúcia, muito boa noite também para vocês. Boa noite, Mariângela, seja bem-vinda. Adriana Dantas, também a toda o restante da família Dantas, né? O seu Edivaldo, Dona Wanda, o Márcio, o Marcos. Olá, Débora Negrini, nossa companheira de Americana, seja muito bem-vinda, você e toda a família. Sr. Antônio Pazotto, muito boa noite também. Olá, Sr. Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Dona Leopoldina, muito boa noite. Valdete, boa noite também, seja bem-vinda. Vilma Penha, muito boa noite. Jossanã, boa noite. Boa noite também, Zezé Bueno. Seja muito bem-vinda. Marceleia, Guilherme e Luciano, muito boa noite para vocês. Filomena, muito boa noite, seja bem-vinda. Edna Bueno, boa noite também. Bom, tá na nossa hora, né? Nós fazemos a nossa prece, nós pedimos a permissão a Jesus para nós iniciarmos as reflexões, e nós fazemos as nossas orações, né, para os aniversariantes. Hoje nós temos aqui a Ana, e nós temos também a Andréia Tonin, que de vez em quando, sempre quando ela pode, ela participa conosco aqui também. É aniversário hoje, então que essas aniversariantes e todos aqueles que também aniversariam hoje, que porventura a gente não identificou, nós não conseguimos descobrir, fica aí o nosso abraço, e tenho certeza que a espiritualidade não esquece e vai levar todos as nossas vibrações, né? Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Então, meus queridos amigos e companheiros, aproveitemos então esse instante para nós voltarmos, né, o nosso pensamento um pouquinho mais alto. A Valdete também já está colocando aqui, Kleber, Tourinho. Elevemos então o nosso pensamento ao mais alto
nesses momentos dedicados, ou pelo menos que nós temos dedicado a leituras e reflexões edificantes, onde nós buscamos o conhecimento de nós mesmos através das informações e dos ensinamentos que a espiritualidade preparou através dessa doutrina, uma doutrina nova, mas uma doutrina que apenas renova os ensinamentos do Cristo, agora de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais aprofundada, devido aos conhecimentos científicos que libertaram um pouco mais a nossa consciência das garras da ignorância. Sim, sair da ignorância é o nosso principal objetivo. Buscar conhecimento e informações que irão nos proporcionar uma aproximação com o Criador, que é a inteligência suprema do universo. Não tem como nos conectarmos a Ele sem esse avanço, sem esse progresso. Ele com certeza está conectado a nós. Ele não falha. Mas será que nós estamos suficientemente conectados a Ele? Só o conhecimento, meus queridos companheiros, amigos, meus queridos irmãos, é capaz de trazer para nós subsídios que nos ajudarão a elevar cada vez mais os nossos sentimentos, para que a conquista do amor seja uma consequência natural deste processo evolutivo e principalmente da conjugação da elevação do conhecimento com a elevação dos sentimentos. Por isso pedimos a Jesus que nesse instante nos auxilie a nos desvincularmos dos seres ou daquelas energias que dificultam o nosso acesso ao nosso próprio interior. Que a espiritualidade nos auxilie a eliminar todos aqueles fluidos que porventura não sejam mais necessários e que poderiam estar gerando influências, como a própria sonolência ou qualquer outra que poderia tirar a nossa atenção ou desfocar-nos do grande objetivo desses nossos encontros, que é justamente o aprendizado e a partilha, por estarmos todos juntos num só pensamento, formando uma única egrégora. Por isso, mais uma vez, pedimos a Jesus a permissão para iniciarmos as reflexões, mas não sem antes pedir a Ele que derrame as suas bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, para que nesse instante estejamos preparados para conhecer um pouco mais de nós mesmos, conhecer um pouco mais da vida e irmos desvendando o Criador. Obrigado mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação. Que Jesus e a espiritualidade se façam presente, agora e sempre. Que assim seja. Olá, Cláudio Norieliane, boa noite também, Leda Lovato, desculpa, boa noite, Zélia, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Flávia, Andréia, Adair. Deixar o nosso boa noite também para todos aqueles companheiros que vão assistir depois, né? A Luísa Nalim, inclusive, que comunicou que está em festa lá hoje. A dona Neuza, Lourdinha, Camilo, tem tanta gente, né, que sempre acompanha, sempre assiste. Aqueles que vão chegar daqui a pouco, sintam-se já também abraçados por todos nós.
Maria Senhora, muito boa noite. Rosilda Martins, boa noite também. É isso aí. Gente, nós vamos hoje, sexta-feira, né? Darmos a sequência à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós terminamos do capítulo 13. Nós terminamos o estudo sobre a beneficência, com os diversos textos, né? Cáritas, São Vicente. E agora, coube-nos essa leitura sobre a piedade. Eu estava justamente trabalhando nela, né? Pesquisando. Eu já vi que tem algumas traduções que trazem lá como o espírito responsável pela mensagem Miguel. Tem outras traduções que trazem o nome Michel. Confesso a vocês que não consegui definir, e pelo menos nas minhas pesquisas, chegar a um consenso e principalmente a obter informações desse personagem ou deste expoente da codificação. Mas nós vamos continuar ainda tentando, pesquisando, e assim que nós descobrirmos alguma coisa, eu trago a vocês. E também, assim que vocês tiverem alguma informação, podem passar para a gente, que vai com certeza nos ajudar. Boa noite, Iraci Rosa, boa noite também, Natália, sejam bem-vindas. Mas o interessante é que é uma leitura, e eu particularmente gosto muito desta leitura. Aliás, assim, né? Primeiro que o Evangelho como um todo é fantástico, maravilhoso. Segundo, que esta parte relacionada à caridade, principalmente esse capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita, também é um capítulo onde nós conseguimos, não sei se vocês perceberam e concordam comigo, aprofundarmos muito no conhecimento sobre esta caridade, e a caridade de uma forma um pouco mais ampla. Hoje, nós vamos ver esse texto sobre a piedade, e vocês vão perceber também que é uma virtude necessária, ou que é uma necessidade da criatura humana passar a entender e conhecer um pouco mais sobre esta virtude, como o próprio Espírito nos diz, irmã da caridade, mas que ele traz também outros adjetivos que, sinceramente, são fantásticos e que vai ampliando essa nossa capacidade, sobretudo para entendermos o que Cristo deseja da humanidade e como nós podemos desenvolver as nossas potencialidades através da conquista de certas virtudes. Ele vai falar num determinado momento que é virtude, em outro momento ele vai falar que é um sentimento, só para a gente ver que realmente não existe uma unanimidade. E tudo isso, pelo menos para mim, nós vamos chegar num certo momento que nós vamos conseguir unir essas duas coisas, virtude, sentimento, e por que não, as coisas estarão tão automatizadas na nossa vida que poderíamos se confundir inclusive com as próprias sensações e emoções. Mas isso para uma outra oportunidade. Mas é uma virtude que, com certeza, o próprio Espírito já começa dizendo para nós que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, né, Cidinha? Boa noite. E já pararam para pensar nos anjos? Será que nós conseguimos de vez em quando parar para pensar nos anjos? E veja que é algo realmente muito, né? Dona Maria Geralda, boa noite. Pensar nos anjos, Edson. Sim, pensar nos anjos e principalmente tentar identificar características destes seres que estão mais próximos de nós e que têm como principal função e objetivo servir de ponte para o próprio Criador. E dizer, como o Espírito aqui diz para nós, que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, nos leva inclusive a ter que identificarmos o que vem a ser essa piedade. Como que é essa piedade?
Joyce Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Como que é essa tal de piedade? E nós podemos ver e vamos verificar nesse texto, gente, assim, com algumas informações além daquelas que ele nos traz, que a piedade é algo que está presente ou que precisa estar presente nos nossos relacionamentos, principalmente naquela visão que nós temos com relação ao outro. A gente sempre fala na virtude que é um desenvolvimento interno, íntimo, todas elas nós precisamos desenvolver dentro de nós. Mas de uma certa forma a piedade nos coloca numa relação muito íntima e direta com o outro. Então essa piedade, ela vai aparecer e ela vai surgir nesses nossos relacionamentos mesmo, ou nesse nosso contato com o outro, que a piedade vai surgir. Tudo bem, eu posso fazer a caridade, e muitas das vezes eu posso fazer a caridade sem até o outro ficar pensando, sem o outro ficar imaginando. E muitas das vezes até sem muita influência do outro na nossa vida. Mas a piedade, ela já não tem jeito. A piedade, ela vai nascer exatamente dessa influência que o outro está exercendo sobre mim, ou pelo menos algumas circunstâncias que envolvem a vida do outro, né, Célia? Boa noite para você, para Eva, Joninha, Francisca, sejam bem-vindas. Então, a influência que o outro vai exercer sobre nós, ela é muito grande, ela é muito forte nesta virtude. E quando a espiritualidade diz, ou melhor, quando esse espírito, Michel ou Miguel, diz que é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, ele está querendo dizer que nós prescindimos desta virtude para nós chegarmos nesses patamares mais avançados de evolução. E mais, vai exatamente nos induzir a pensar como os anjos pensam. Sim. Como que os anjos pensam? Ora, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Por quê? Porque os anjos são seres que possuem em si a piedade. Mas espera aí, Edson, me ajuda a entender e me explica melhor então o que vem a ser essa piedade? Ah, explico sim. Essa piedade é justamente esta virtude que vai permitir que você, quando estiver em contato com o outro, mas não é apenas e tão somente no contato com o outro, é quando você estiver em contato com as desgraças do outro, você vai não somente pensar diretamente nestas desgraças, porque aí a gente vai desenvolver aquilo que eles chamam de dó. Ah, estou com dó de fulano, e fulano... Não, não é isso. Porque a piedade, ela não se desenvolve sozinha, ou melhor, ela não tem essa relação só daquilo que eu estou sentindo com relação ao outro, mas por isso que ela mais nos aproxima dos anjos, porque automaticamente eu tenho que trazer para junto daquilo que eu estou sentindo com relação ao outro, ela traz junto consigo o entendimento e a compreensão das leis divinas. Então eu posso dizer que a piedade é a forma como eu enxergo o outro, os julgamentos que eu faço para mim mesmo com relação ao sofrimento do outro, mas é um julgamento que eu tenho que fazer em conjunto com as leis que regem o universo e que regem a vida minha e, é claro, a vida do outro. Vocês conseguiram captar mais ou menos? Pelo menos essa foi a forma como eu consegui entender. Então, a piedade é justamente essa virtude que vai nos obrigar a ter uma visão mais ampla. Não é enxergar apenas e tão somente a dor do outro, mas é enxergar a dor do outro e enxergá-la juntamente com a justiça divina que está naquele momento agindo sobre a vida do outro.
Que virtude maravilhosa e fantástica eu particularmente analiso assim. E ele vai seguir com o seu próprio texto, dizendo que a virtude da piedade, ela é irmã da caridade. Ou seja, não tem como nós dissociarmos essa piedade da própria caridade. Por quê? Porque se eu ver e enxergar as desgraças, o sofrimento e as aflições do outro e não tiver este sentimento de caridade para com ele, lembrando que nós ampliamos o conceito de caridade como benevolência, indulgência e perdão. Então, eu preciso enxergar as desgraças e as dificuldades do outro com caridade, sendo benevolente, compreendendo as suas próprias falhas, perdoando-as, inclusive, para que eu possa aí sim conquistar a piedade. Por isso que ela é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, porque talvez seja a virtude dos anjos por excelência. E a gente sabe que não é fácil nós enxergarmos as desgraças ou o sofrimento do outro, pensando ou trazendo a justiça divina junto para exatamente com caridade avaliarmos aquela situação. Assim como todas as virtudes, ela parte de dentro para fora, mas ela parte de dentro trazendo consigo, mais uma vez, não somente aquela necessidade, aquela vontade de ajudar o outro, mas ela traz consigo também o conhecimento e a compreensão das leis divinas, para que o meu auxílio ao outro não atrapalhe o seu crescimento, não atrapalhe o seu resgate, não atrapalhe o seu aprendizado. Gostamos sempre, né, Celeida? Boa noite, seja bem-vinda. Sempre de lembrar, se um pai ou uma mãe, quando a criança está aprendendo a andar, e ela vai levando e leva o primeiro tombo, ou quando ela está prestes a levar um tombo, você vai lá e corre e não deixa ela andar mais com medo dela cair, ela não vai aprender a andar nunca. A piedade é exatamente esse tipo de virtude, porque os espíritos e os anjos, enxergando o outro passando pelas dificuldades, ele não vai deixar de derramar as lágrimas que, como diz esse espírito, servirão como bálsamo na ferida daqueles que sofrem. Ele não deixará de derramar as lágrimas, mas ele perceberá que aquilo ali é uma necessidade para aquela pessoa, e o máximo que ele pode fazer é lhe inspirar força e coragem para que ele prossiga. Ele vai se entristecer, sim, porque nós ficamos tristes com o sofrimento dos outros. Mas nós não podemos em momento algum deixar de enxergar o sofrimento como uma das principais alavancas para o progresso da criatura. Por isso que esse espírito, ele vai dizer nessa sua mensagem: olha, eu sei que essa piedade, ela traz consigo um certo amargor. Por que ela traz um certo amargor? É exatamente porque ela só é possível em face do sofrimento do outro. Ninguém sente a piedade por alguém que é feliz. Ninguém sente piedade por aquele que de alguma forma está desfrutando das delícias do paraíso, por exemplo. Não, nós sentimos piedade exatamente daquele que está sofrendo. Então, essa virtude, ela traz consigo o sofrimento do outro. Mas como este mesmo Espírito nos explica nessa mensagem profunda, é exatamente é algo que ela vai trazer, é um amargor que ela vai trazer sem aquele azedume dos corações frios. Porque nós poderíamos muito bem olhar e
Vê, né, o outro está sofrendo, isso é problema dele, ele precisa crescer, ele precisa evoluir, e friamente nós deixamos de lado. Não, essas lágrimas que funcionam como bálsamo, e a piedade é exatamente isso, entendendo e compreendendo, seu coração não é frio o suficiente para deixar ele, não, peraí, ele precisa de auxílio, ele precisa de ajuda. Da mesma forma, é um amargor que não traz consigo, gente, a indiferença. Há muitas decepções pela indiferença da criatura humana. Porque o outro poderia ali perceber esta piedade, ou este sentimento, essa virtude da piedade, mas enxergar no outro uma indiferença para com o seu sofrimento. Não, a piedade não age com indiferença. Você vai trazer esse amargor? Sim, mas não com indiferença, justamente procurando auxiliar naquilo que for possível e necessário. Você não vai retirar o sofrimento, mas você pode trazer alívio para as pessoas. Por isso, inclusive, esse texto traz uma frase que eu particularmente já repeti várias vezes aqui para vocês. Ele vai dizer que a piedade, e uma piedade bem sentida, é amor. E que o amor é o devotamento. E o devotamento é o esquecimento de si mesmo. Ou seja, é aquele desinteresse, é aquela abnegação necessária, principalmente para com... Estamos falando dos dois juntos, piedade e caridade. Principalmente para com o outro. Eu preciso ajudá-lo de alguma forma, eu não posso tirá-lo ou tirar dele a oportunidade de crescimento, mas eu não posso ter nenhum tipo de interesse nesse auxílio que eu estou prestando. Porque a gente sabe, tem muitos que se aproveitam da desgraça do outro exatamente para extrair dali vantagens. E, gente, principalmente no materialismo, ou uma das críticas ao capitalismo é exatamente essa. Tem um livro muito interessante, principalmente no direito, usa-se muito essa leitura, Justiça, o que é fazer a coisa certa. A gente percebe que neste mundo capitalista, muitos se enriquecem exatamente às custas do sofrimento e da necessidade do outro. Se o outro mais precisa, eu vou colocar o meu preço mais alto. Porque ele vai precisar, ele vai ter que adquirir de todo jeito. Então, ele vem e vai pagar o preço que eu estou... Então, muitos aproveitam disso. Por isso que ele fala, peraí, não é um amargor com a indiferença. Da mesma forma, há necessidade deste esquecimento de si mesmo. Peraí, eu preciso ajudá-lo com abnegação, com desinteresse. Eu não vou tirar-lhe a oportunidade, mas eu vou ajudá-lo. Não vou condená-lo, porque eu sei que se há essa necessidade de, através da dor e do sofrimento, ele se reconectar com a criação, perfeito. Eu não posso tirar dele essa oportunidade, mas também não vou tirar proveito pessoal. Por isso que uma piedade bem sentida é amor. E a gente sabe que o amor é renúncia, acima de tudo. E essa devoção, este devotamento. A doutrina da piedade, como diz o Espírito, e por que não a da piedade com a da caridade? Ele diz que precisa reinar no nosso planeta, gente. Desculpa. Precisam reinar no nosso planeta. A gente encontra muita indiferença nas pessoas. Hoje, por exemplo, é dia de comemorar o dia do servidor público. Mas a gente percebe nessa área pessoas que não estão preparadas para servir ao público. Agem com muita indiferença, o seu interesse é exclusivamente nos benefícios que ele vai poder extrair. Nos benefícios que ele vai extrair, no salário que ele vai ter,
e ele não importa com a dor e o sofrimento do outro. Então, precisa modificar tudo isso que o próprio Espírito diz. Precisamos mudar. Por isso ele coloca logo na sequência, olha, a piedade é o sentimento mais apropriado. E aí ele já chama de sentimento. O sentimento mais apropriado a nos fazer progredir. Por quê? Porque a piedade vai nos ajudar também, não somente em enxergar o outro dessa forma como ele fala, mas principalmente quando a gente enxerga o outro e tem piedade, a gente consegue domar o nosso orgulho, a gente consegue controlar o nosso egoísmo e a gente prepara a nossa alma para a humildade, a beneficência e para o amor. Isso é o que o Espírito coloca nessa mensagem para vocês verem como que realmente é algo fantástico, né? Tô achando que a Oneida Alves está com um sério problema lá na internet dela, mas eu acho que é só a dela mesmo. Então, Michel ou Miguel, esse Espírito, vai trazer nesse texto que eu digo para vocês, eu também o reputo belíssimo. Ele vai justamente trazer isso. Peraí, vamos lá, vamos desenvolver e nós vamos começar a olhar diferente para nós. Gente, quando você olha o sofrimento do outro e tem piedade, você fala assim, poxa, eu não sofro tanto assim. Eu acho que eu sou agraciado por Deus. Ajuda-nos a desenvolver, inclusive, a gratidão. Ora, peraí, eu estou aqui na condição de ajudar, de servir ao outro e não ser servido. Olha que coisa maravilhosa. Ajuda a gente a desenvolver também essa humildade. Olá, Cidinha Vieira, muito boa noite. Não importa, é importante que você está aí conosco. Então, a piedade é justamente essa virtude ou esse sentimento que vai trazer essas coisas maravilhosas para nós. Inclusive ele vai dizer, esse sentimento chega em algumas pessoas até a arrancar lágrimas de simpatia. Por quê? Porque aqueles que não têm esse tipo de sentimento ou que não desenvolveram essa virtude para com o sofrimento e a dor alheia, né? Aí até a Filomena colocou aí uma expressão, espectadores. Ele coloca na mensagem, peraí, se nós tivermos ou mantermos uma tranquilidade comprada a preço da indiferença, ele inclusive compara com o Mar Morto. O Mar Morto é justamente aquele mar que não tem condições de ter vida, que não existe vida marinha. Exatamente por conta das características da sua própria água. Então, ele compara aquele que vê e que enxerga e fala assim, não é comigo, o problema é dele. Gente, essas pessoas, infelizmente, vão ter que experimentar numa outra oportunidade a piedade, mas não uma piedade onde ele tem a chance de ser piedoso, mas uma piedade onde o seu comportamento é que vai gerar piedade no outro. Ou seja, eu tenho os dois lados. O que inspira piedade e o que tem a oportunidade de aprender e desenvolver a piedade com as dificuldades do outro. Se eu não aprendo a desenvolver a piedade com as dificuldades do outro, pode ser que eu tenha que inspirar no outro a piedade. E aí automaticamente o meu sofrimento vai ser maior. Olha para vocês verem o que esse Espírito nos leva a refletir nesse texto tão curto, mas para mim entendo que de uma profundidade e de uma necessidade para o momento atual que o nosso planeta está passando, por esse período de transição que nós estamos vivendo, fantástico, maravilhoso e diria inclusive necessário. Então, vamos começar a mudar
os nossos comportamentos. Vamos começar a enxergar essas dificuldades que o outro possui e vamos procurar desenvolver essa virtude da piedade. É a nossa chance. Eu sei que muitos de nós que aqui estamos sofremos. Sim. Mas espera aí, se nós olharmos para o lado, nós não vamos encontrar alguém que está sofrendo mais do que a gente? Então, espera aí, por que nós não compartilharmos isso com o outro? Pode ser que ali nós adquiramos força para enfrentar os nossos próprios problemas. Eu sempre vejo, as leituras divinas, principalmente o Evangelho, como uma via de mão dupla, onde a gente acha que está levando alguma coisa, mas a gente está ganhando mais do que levando. Então, aproveitemos essa oportunidade, aproveitemos esses instantes, aproveitemos essa oportunidade de estudar e vamos entendendo. Por quê? Porque a prática, gente, nada mais é do que esta sequência de hábitos. E os hábitos a gente adquire a partir do momento que a gente passa a conhecer e saber. Então, peraí, garanto com muita tranquilidade, todos nós que aqui estamos, quando enxergarmos uma dificuldade de alguém, a gente já vai começar a pensar nesse texto da piedade. Eu tenho certeza absoluta. E ali, se nós conseguirmos melhorar um pouquinho, darmos um passo, que seja um passo pequeno, já vai ser uma grande vitória. Porque nós não sabemos o tanto que nós estamos ainda atrasados. A única coisa que nós sabemos é que hoje nós somos melhores do que éramos no passado. Disso não temos dúvida. Então, aproveitemos essa chance, essa oportunidade, aprofundemos nesses conhecimentos e não percamos nenhuma oportunidade de colocá-los em prática. Agradeço a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação, por oportunizar este trabalho e esse encontro maravilhoso. Tenham todos um excelente final de semana, de muita paz, tá? Por favor, onde vocês puderem, leve a paz também a todos os corações que cruzarem o seu caminho neste momento, acima de tudo. Que o nosso país possa respirar cada vez mais a paz.